Olá, pessoas! Eu sou Natasha, este é o Redemoinhando e hoje nós finalizaremos com os últimos 5 artigos do livro Dicionário da Escravidão e Liberdade, organizado pelo Flávio Gomes e pela Lília Schwartz e publicado pela Companhia das Letras. Então, finalmente, falaremos sobre os últimos 5 artigos, que são 46, 47, 48, 49 e 50. Lembrando que essa é uma leitura conjunta que eu estou fazendo com o Darwin do canal Seleção Literária, está sendo incrível. Eu e ele temos vídeos alternados, então cada mês ele ou eu postamos um vídeo a respeito dos 5 artigos que nós lemos naquele mês. E agora, no mês de novembro de 2019, nós lemos os últimos 5 artigos. Se você ainda não viu toda a playlist, se você quer ver a introdução sobre o que é o livro, eu vou deixar essa playlist completa, tanto no box de descrição quanto aí em cima nos cards. E quero agradecer ao Darwin sempre por essa parceria, né? Acho que sem ele eu não animaria de ler tão cedo esse livrão, em todos os sentidos. É um livro muito bom e é um livro muito grande também. Então, antes de falar sobre os artigos 46 a 50, eu gostaria de dar uma rápida pincelada nos artigos que o Darwin leu no mês de outubro. Ou melhor, eu e o Darwin lemos no mês de outubro, ele fez o vídeo a respeito desses artigos. O vídeo dele está aí na playlist também, podem clicar para ver, é excelente. Mas eu gosto sempre de trazer também as minhas impressões, o que mais me chamou a atenção nos verbetes que ficaram sob a responsabilidade dele fazer o vídeo. Porque, na verdade, eu também uso esses vídeos como uma espécie de guia para me lembrar do que eu gostei mais nos artigos. Às vezes, quando eu preciso dar aula e quero lembrar alguma coisa, ao invés de anotar, eu posso vir ver o vídeo. Então, tem um artigo chamado Navio Negreiro, do Jaime Rodrigues. É o artigo 41, e ele vai falar sobre os horrores da viagem transatlântica, do tráfico negreiro, e vai falar sobre os tumbeiros, que são os navios negreiros. Aqui no verbete do dicionário são relatadas algumas condições de viagem, então a dieta, a taxa de mortalidade, as tecnologias navais que eram utilizadas dependendo da época. E segundo o autor, existem poucas documentações sobre os navios, sobre essas viagens, e ele acaba citando algumas das fontes possíveis, se alguém quiser procurar a respeito disso. É um verbete relativamente curto em relação a outros do livro. Eu, particularmente, gostaria que tivesse sido mais longo, porque eu amo esse tema. Um dos meus livros favoritos chama-se O Navio Negreiro, do Marcus Rediker, também da Companhia das Letras. Eu não sei se esse livro está sendo impresso atualmente, mas foi uma leitura que eu adorei, fala bastante sobre essa questão do navio negreiro, do tráfico atlântico. E é claro que é bem mais detalhado do que um verbete de um dicionário. Mas, de qualquer maneira, é um bom artigo. Eu também senti um pouco de falta de que o autor falasse mais a respeito das rebeliões que ocorriam nesses navios e durante essas viagens, que eram muito comuns. E aí, só para vocês terem uma noção do quanto essa viagem era pesada para todo mundo, mas principalmente para quem ia escravizado nessa situação, aqui no livro tem a frase de um escravizado originário do Benin, chamado Muhammad Gardo Bakwakwa. Ele deixou um relato autobiográfico e ele disse o seguinte, abre aspas, senti-me grato à providência por ter me permitido respirar ar puro novamente, pensamento este que absorvia quase todos os outros. Pouco me importava então de ser escravo, havia me safado do navio e era apenas isso que eu pensava. Fecha aspas. Isso está na página 344. Imagina que forte, que absurdo você estar grato por ter saído do navio, né? Assim, você nem se importa com a sua condição de escravizado. Isso significa que a viagem é muito, muito grave. O segundo artigo do Darwin é o Pós-Abolição, o dia seguinte, escrito pelo Walter Fraga, e esse é um artigo sobre o 13 de maio de 1888, que é o dia oficial da abolição da escravidão no Brasil. E ele vai falar as nuances sobre esse dia, eu não sabia detalhes. E é muito interessante, porque ele vai dizer a respeito da euforia que ocorreu no dia em que a abolição foi assinada, foi ratificada. Óbvio que ele vai comentar a respeito do que foi documentado acerca da abolição da escravidão. Então vai falar a respeito das disputas em torno da questão escravista no Brasil, o simbolismo e a representatividade ou a não representatividade dessa data, e vai falar sobre as tensões a respeito dessa data, né, e das expectativas que se criaram em torno da abolição da escravidão no Brasil. Isso está muito bem colocado no texto.
O terceiro texto se chama Processos Políticos da Abolição, é da Ângela Alonso, e é um artigo justamente sobre as discussões a respeito da abolição no Brasil. Esse vai se focar na parte mais política, nos posicionamentos políticos de grupos diversos, e o destaque aqui é para os grupos de fazendeiros conservadores que queriam manter a escravidão, manter a mão de obra na qual eles tinham investido tanto dinheiro, e as pessoas abolicionistas também, né? O outro grupo que vai ser, acho que são as duas pontas de mais tensão nesse debate. Traz também um pouco da influência internacional sobre esse assunto. Eu achei que é um artigo que descreve bem o processo da abolição e as nuances, porque explica um pouquinho a tramitação das leis, mas confesso que o tema acabou ficando um pouco repetitivo para mim, se comparando com outros textos do livro. E eu achei que seria interessante que esse verbete viesse antes do que eu citei anteriormente sobre o 13 de maio, porque um é praticamente a sequência cronológica do outro, né? Então, eu sei que o dicionário está em ordem alfabética, não em ordem cronológica, mas seria bem legal ler primeiro sobre os trâmites políticos da abolição e depois sobre o significado do 13 de maio e a repercussão que isso teve na época, enfim. Também nessa leva do Darwin teve um artigo chamado Quilombos, Remanescentes de Quilombos, do Flávio dos Santos Gomes, que é o organizador do livro. É um artigo muito, muito, muito bom e completinho a respeito dos quilombos no Brasil. Então, como eles se organizavam, quais atividades econômicas praticavam, as articulações desses quilombos, dessas comunidades, com as comunidades vizinhas, com as vilas, por exemplo. E vou falar, eu como professora de história já encontrei dificuldade em achar documentação, em achar em livros didáticos ou paradidáticos uma descrição mais cuidadosa, mais detalhada e de fontes confiáveis a respeito dos quilombos. Geralmente os livros costumam citar os quilombos como mais uma forma de resistência à escravidão, que foi mesmo, mas eu acho que fica muito superficial e muito abstrato, porque simplesmente cita os quilombos como comunidades de negros, indígenas e pardos fugidos, e só, né, fica nisso. Eu acho que para a sala de aula o mais legal é a gente conseguir trazer o cotidiano dos quilombos e aspectos mais concretos, e eu acho que esse artigo do Flávio dos Santos Gomes é um excelente ponto de partida para preparar uma aula a respeito disso. E quanto aos remanescentes de quilombos, que são citados pelo autor no título do verbete, ele só fala disso no final. Ele menciona rapidamente os remanescentes de quilombo, que são atuais, né, nos últimos 2 parágrafos do texto. Então, se alguém for procurar por esse artigo querendo saber sobre os remanescentes de quilombos, é pouca coisa que tem, tá? O artigo é muito mais focado em quilombos do que nos remanescentes. E por fim, dos artigos do Darwin, que não são os que eu deveria estar falando aqui, mas eu estou, tem um artigo chamado Religiosidades, do Luiz Nicolau Parés, e é muito bom o verbete porque ele destaca a enorme diversidade das chamadas religiões afro-brasileiras, das religiões de matriz africana, explica brevemente algumas diferenças básicas entre elas, então fala daquelas religiões que vieram dos povos Jejes e dos povos Nagôs, e aquelas que provieram da África Central, por exemplo. Existe uma diferença grande. E é muito bacana porque ele consegue trazer como essas religiões são intrincadas, são complexas. São religiosidades, inclusive, muito heterogêneas entre si. E não são fixas, né? São religiosidades que sofreram muitas mudanças, muitas transformações, alguns sincretismos ao longo do tempo e dependendo da região também. Então, desses 5 artigos que eu mencionei aqui rapidamente, eu gostei muito do pós-abolição, o dia seguinte, e do quilombos e remanescentes de quilombos. E aí, no meio desses artigos todos, nós chegamos em mais uma daquelas porções de páginas de imagens. E como no primeiro caso, que aqui no livro tem 2 dessas interrupções do texto para mostrar algumas imagens. E eu acho uma iconografia muito rica, e eu tenho quase certeza que foi a Lilia Schwartz que escreveu essa parte das imagens, a legenda, porque ela tem um cuidado muito forte com a questão iconográfica, geralmente nos livros dela. E eu amo essas legendas, eu amo essas fotografias e ilustrações. Acho que são muito, muito úteis, mas principalmente muito impressionantes, né? Que a gente tenha esse tipo de coisa documentada em imagens. Enfim, vamos para os artigos que são os meus. Então, o artigo 46 chama-se Retornados Africanos e é da Luciana Brito.
E no contexto da escravidão colonial, os retornados são brasileiros ou africanos que, numa condição de libertos ou de deportados, acabam voltando para o continente africano, ou indo para o continente africano, caso sejam brasileiros, e se fixando de novo nesse continente. Um exemplo que a autora dá no artigo é um baiano chamado Francisco Félix de Souza. E aí, como exemplo de como se dava esse retorno, a autora conta sobre a Revolta dos Malês, que foi um levante que ocorreu na Bahia, em Salvador, em 1835. Essa revolta foi abafada e os seus líderes foram duramente punidos. Afinal de contas, foi uma revolta de pessoas escravizadas, então nenhuma delas tinha um privilégio de sair impune disso. E algumas das punições eram a deportação para o continente africano. Então a maioria das pessoas escravizadas que participaram dessa revolta e foram punidas com a deportação foram para o Golfo do Benin. E a autora se debruça mesmo sobre esse caso da Revolta dos Malês, sobre a sua repercussão e sobre a relação disso com o retorno de muita gente para a África. E um dos aspectos mais legais nesse texto é que essas pessoas, do mesmo jeito que quando vieram da África para o Brasil, trouxeram um arcabouço cultural gigantesco e diverso e rico demais, e que quando chegaram aqui, de alguma maneira, africanizaram o Brasil, algo parecido aconteceu quando retornaram à África. Levaram muito da cultura brasileira para o seu novo lar, abrasileiraram alguns costumes. Então, por exemplo, ela fala do caso do cristianismo negro, bem popular, que é o cristianismo negro brasileiro, e abrasileiraram essa cultura, então, de acordo com os seus próprios hábitos, com seus próprios costumes que tinham trazido do Brasil. Então é muito interessante verificar essa influência mútua da cultura, né? Nunca é uma via de mão única, é sempre uma via de mão dupla. Ela comenta que a conexão feita por essas populações que se fixaram na África, se fixaram no Brasil, foi retomada justamente com esse retorno, porque os africanos que iam para lá de volta e os afro-brasileiros que iam para lá de volta mantinham laços aqui com o continente americano, com o Brasil especificamente. Laços comerciais, laços familiares, laços linguísticos, religiosos, então culturais no geral. Ou seja, os laços entre América e África não se rompem nesse momento. Eles continuam e eles são ressignificados. Fala um pouquinho sobre as motivações que as pessoas tinham para retornar, que foram várias, né? Esse da deportação, como punição, foi só um deles. Mas outro, por exemplo, é um motivo econômico. Algumas pessoas queriam tentar participar desse comércio atlântico, de escravizados principalmente, e achou que lá na costa africana seria mais lucrativo. Que mais? Tinha pessoas libertas que preferiram voltar para o continente africano, como uma escolha mesmo, porque não aguentavam os olhares das pessoas brancas aqui no Brasil. Olhares hostis, porque os brancos se sentiam ameaçados pelos negros, né? Pela possibilidade de uma revolta, assim como a revolta do Haiti, por exemplo. Então os brancos eram uma ameaça, eram um incômodo gigantesco, né, para essas pessoas, mesmo libertas. E esse artigo cita ideias de alguns autores estudiosos dessa questão dos retornados. Então anotei aqui alguns nomes: João José Reis, o Pierre Verger, o Alberto da Costa e Silva, a Manuela Carneiro da Cunha, Mônica Lima, Gilberto Freire, entre outros. Isso eu achei um pouquinho diferente dos outros verbetes do livro. Foi um ponto que se destacou para mim, essa citação de muitos autores. Não um destaque necessariamente positivo, nem necessariamente negativo. Foi só uma coisa que me chamou a atenção nesse texto. O artigo 47, excelente, chama-se Revoltas Escravas, é do João José Reis, que é um historiador especializado na questão das revoltas escravas, em algumas delas. Eu sei que ele tem um livro sobre o Levante dos Malês, esse que eu acabei de mencionar. E ele apresenta as revoltas coletivas como a forma mais radical de contestação da escravidão. Seja lutando pelo fim da própria instituição da escravidão, seja para reivindicar alguns benefícios, entre aspas, dentro do próprio sistema escravista. Alguma melhoria na rotina de trabalho, algum direito direito de fazer festa em algum dia específico. E as revoltas escravas elas foram mais comuns, mais recorrentes no século XIX, que é o momento em que o tráfico de escravos se intensifica também no Brasil, apesar da proibição oficial.
que vai acontecer a partir do século XIX, mas o século XIX é o auge do período escravista no Brasil em termos numéricos. E um dos locais que mais sofreram com as revoltas escravas foi a Bahia, porque ali se concentraram duas etnias de tradição muito guerreira, que são os Iorubás, conhecidos aqui no Brasil como Nagôs, e os Haussás. No Rio de Janeiro, por exemplo, que também era bastante escravista, tinha menos dessas revoltas. Primeiro porque tinha uma grande quantidade de mulheres e crianças, mas principalmente porque o grupo étnico que foi mais para lá é o grupo Banto. E os Bantus não tinham uma tradição guerreira tão forte, não tinham passado por guerras tão recentemente quanto os Iorubás e os Haussás. E é por esse motivo que o autor, João José Reis, acaba se concentrando um pouquinho mais no texto para falar a respeito das revoltas que aconteceram na Bahia, embora ele cite também algumas que ocorreram na região sudeste. O artigo fala um pouco dos escravizados que eram islamizados e alfabetizados, que tiveram um papel importante em várias revoltas. A revolta dos malês é conhecida por ser uma revolta de pessoas escravizadas. Os escravos geralmente eram da religião muçulmana e sabiam escrever em árabe. Ele fala da possível influência de alguns elementos religiosos em várias revoltas. E aqui religiosos envolve tanto o catolicismo, quanto religiões africanas, quanto religiões que fazem o sincretismo, né, que fazem a junção das duas. E o texto também menciona a influência de várias correntes ideológicas da época que influenciaram as revoltas. Então, o iluminismo, o haitianismo, que era justamente a grande revolução que aconteceu no Haiti, a luta pela descolonização, né, que é a luta pela independência aqui no Brasil. Isso também influenciou as ideias de libertação, não só do país, mas das pessoas. E, é claro, o próprio abolicionismo. E aí eu achei interessante, porque o autor insere as revoltas escravas no que o Hobsbawm chama de a Era das Revoluções, o que faz todo sentido. O próximo artigo, também de uma das organizadoras do livro, o artigo da Lilia Schwartz, chama-se Teorias Raciais. Ela é especialista, ela tem um livro sobre isso. É um artigo muito bacana que apresenta algumas das principais teorias racistas e teorias que lidavam muito com estereótipos, principalmente no século XIX e começo do século XX. E é claro que esses estereótipos e esses racismos estavam diretamente ligados aos povos indígenas, nativos americanos, e aos povos nativos africanos. É óbvio que esse tipo de discurso servia para inferiorizar esses povos e para controlá-lo, para dominá-lo. Isso fica claro se você pegar, por exemplo, a questão da escravização. Escraviza-se o outro, escraviza-se o africano ou o indígena, sob a justificativa de que eles são povos mais atrasados, de que são povos menos civilizados. Então, nesse artigo são expostos diversos discursos, diversas posições, às vezes até polarizadas. Então, você tem, por exemplo, pessoas que consideravam os povos indígenas como infantis, portanto, muito ingênuos, né, crianças, e também as pessoas que consideravam os povos indígenas povos degenerados, povos que já passaram, inclusive, pelo auge da civilização e que depois já estavam num momento de decadência. Então, eu anotei também alguns dos autores que são citados nesse artigo. Traz as noções do Montaigne, do Rousseau, dos viajantes do século XVI, de papas, o Charles Darwin, Spencer, Gobineau, o Lombroso, também dos deterministas geográficos, deterministas raciais. E a eugenia é um tema destacado no texto. A eugenia é um tipo de ideal político, entre aspas, que previa a submissão e a eliminação de raças consideradas inferiores. E, por conseguinte, né, acabava defendendo a prevalência das raças consideradas superiores. Enfim, o texto da Lilia Schwartz é delicioso de se ler, apesar de que o artigo é relativamente pouco aprofundado, obviamente, porque é um verbete, tá? Então, isso não é um defeito, isso é só uma constatação. Ele não entra tanto em detalhes sobre as questões, sobre as teorias raciais. Ela faz um panorama, que é o que se espera de um dicionário mesmo. Fechei aqui a cortina, gente. A luz mudou, tá? O outro artigo, o penúltimo artigo, chama-se Trabalhadores Livres e Escravos, e os autores são Marcelo McCord e o Robério S. Souza.
Nesse artigo, que é curto, os autores tentam desmistificar algumas ideias de senso comum a respeito da liberdade naquela época da colonização, do Império. Por exemplo, a ideia de que a Lei Áurea é um marco absoluto da liberdade, sendo que foi um marco jurídico, né, mas um marco simbólico, só que a maioria das pessoas negras já estavam livres no momento da assinatura da lei. Ou então, uma outra ideia que é muito comum no imaginário de senso comum mesmo, é a de que a mão de obra escrava foi gradualmente sendo substituída pela mão de obra europeia, porque os negros e os indígenas não tinham uma certa aptidão para o trabalho e os europeus sim. Então aquela ideia é como se os africanos e os americanos nativos fossem preguiçosos, qualquer coisa desse tipo. E aí eles vão mostrar nesse artigo como esses são discursos falaciosos a respeito dos temas. Tanto não foi uma substituição assim gradual, que muitas vezes todas essas pessoas dividiam o mesmo espaço de trabalho. Então você via um africano, um indígena, um liberto e um imigrante trabalhando na mesma fábrica, por exemplo, ou na mesma fazenda. E finalmente o último artigo, verbete de número 50 do livro, chama-se Valongo, do Carlos Eugênio Líbano Soares. E o Cais do Valongo foi o mais importante entreposto negreiro da cidade do Rio de Janeiro, ali na época mais intensa do tráfico de escravos, pegando principalmente a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do XIX. E em 2011, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro começou uma obra na região para revitalizar a zona portuária e acabou se deparando com um local histórico que foi tombado pelo IPHAN como sítio arqueológico no final das contas. E esse lugar é muito importante, porque foi um lugar onde circularam 1 milhão de pessoas, mais ou menos, é a estimativa que se tem, e todas essas pessoas traficadas da África para o Brasil. Por toda essa intensidade e pela heterogeneidade cultural que circulou por ali, o Cais do Valongo é um lugar essencial da história brasileira. E aí o Cais do Valongo e os seus arredores ficaram conhecidos como Pequena África no início do século XX, por conta desse caldeirão cultural. Acabou se tornando um reduto do samba, das religiões de matrizes africana, religiões afro-brasileiras. Parece que Machado de Assis nasceu ali por perto, na ladeira do Livramento, que fica quase em frente ao cais. E além de trazer detalhes sobre o Cais do Valongo, o autor do verbete descreve como é que se dava o comércio de pessoas cativas ali nos arredores, nas ruas adjacentes. Conta um pouquinho a respeito do lazareto, que é uma espécie de hospital para onde iam os africanos que chegavam aqui no Brasil, desembarcavam. Eles tinham que ser tratados porque eles chegavam muito doentes e às vezes adquiriam doenças aqui também, né? Fala também a respeito de um cemitério que havia na região, um cemitério chamado dos Pretos Novos, porque muita gente que desembarcava era enterrada ali, não aguentava o local novo, não aguentava a viagem. Então, esse cemitério, na verdade, era uma espécie de vala coletiva. Então, na verdade, o Valongo, tem o Cais do Valongo, que ficava bem no porto, e tem o Complexo do Valongo, que engloba todas essas coisas que eu estou falando para vocês. E o artigo fala um pouquinho também do processo de apagamento e de rememoração desse lugar, porque é um lugar muito importante. Só que ele foi apagado porque ele é um lugar de muita vergonha, é um lugar de muita dor para as pessoas que passaram por ali e de vergonha para as pessoas que colaboraram para que aquilo acontecesse. Com certeza, muita gente gostaria de esquecer aquilo, mas estamos aqui para lembrar. E em 2017, a Unesco declarou o Complexo do Valongo como Patrimônio da Humanidade. Eu adorei esse artigo. Eu, inclusive, já quero pegar um outro livro que eu tenho, um livro de ficção, chamado O Crime do Valongo, eu acho, O Crime do Cais do Valongo. Depois eu venho falar sobre ele com vocês, mas já emendar aí a leitura do que foi o Valongo com a leitura de um livro de ficção que se passa lá no século XIX, lá no Cais do Valongo. E por último, gente, tem um pequeno textinho da Lília Schwartz e do Flávio dos Santos Gomes, os organizadores do livro, tipo um pós-fácil, chamado Por uma Cronologia Atlântica. E eles elegem o Atlântico como um espaço privilegiado de circulação de pessoas, de ideias, de mercadorias, de saberes, de história, no geral. E eles traçam uma cronologia, deixa eu mostrar para vocês.
uma cronologia a respeito dos principais eventos, dos principais processos, os que eles consideram mais importantes para esse espaço atlântico, que é tão amplo, né? Não tratar o Brasil isoladamente, a África isoladamente, porque na verdade era tudo uma rede. Então o espaço atlântico como esse espaço de trocas. E depois desses textos, a gente tem várias listas. Então tem uma lista de referências bibliográficas, e o que eu achei muito legal é que essas referências estão separadas por artigo. Então se você quiser ver a referência do verbete 36, você vai lá atrás nessa referência bibliográfica e vai ter lá o nome do artigo 36 para você ver de quais fontes o autor ou a autora tirou aquelas informações. Tem também os agradecimentos dos organizadores e um mini currículo de cada autor que participou do livro. Também tem a lista dos acervos pesquisados e das abreviaturas, os créditos das imagens e um índice remissivo, se você quiser procurar por palavras-chave. Então, dessa leva de artigos, eu gostei mais do Teorias Raciais, da Lilia Schwartz, e do Valongo, do Carlos Eugênio Líbano Soares. Gente, então é isso que eu tinha para falar sobre os últimos 5 artigos, na verdade sobre os últimos 10, né? Falei bastante. Eu vou voltar para fazer um vídeo de finalização, falar com vocês a respeito da minha impressão geral desse livro. Eu gostei muito da leitura, queria agradecer principalmente ao Darwin, que topou essa leitura coletiva comigo. Sei que ele é bem ocupado, eu também, mas foi legal porque um foi puxando o outro. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou, mesmo que indiretamente. Sei que muita gente não conseguiu ler completo, mas teve gente que começou a ler no meio com a gente. Algumas pessoas cobram os vídeos pra gente. Então, estamos aqui, finalizando. E eu volto para falar com vocês sobre o livro no geral, tá bom? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se quiser, deixa um comentário. Não se esquece de deixar um joinha, que também me ajuda bastante. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!